Não, Tem uma coisa que eu gostaria de dizer. Sim. Nós somos intimamente ligados à história do nosso sistema familiar. Nós somos fruto dessas relações que vieram antes. Nós estamos tão ligados que, muito provavelmente, alguns desses modelos a gente copia. Às vezes a gente copia como um ator, um péssimo ator. A gente tenta fazer igual, né? Mas a gente não consegue. Às vezes por amor, mas a gente chama que é um amor cego, né? Eu quero fazer igual, como quem diz assim, você não precisa fazer sozinho, eu faço com você também. Isso tem a ver quando você tem pais que têm, por exemplo, vícios, né? Papai, você não faz só, eu faço junto com você. Mas o problema é quando a gente, por esse amor que a gente chama de amor cego, por exemplo, nossa mãe, ela tem ideação suicida. É uma mãe depressiva, é uma mãe que costumeiramente está nos medicamentos, né? Aí, esse filho, inconscientemente, por amor a essa mãe, ele adoece. Então, ele tira o foco da mãe, da própria doença, para essa mãe cuidar dele. Mas isso ele não faz deliberado. Ele adoece para ele passar a ser o foco. E no íntimo dele é como se ele dissesse: fique mais um pouco, mamãe, eu vou por você. Então, a maioria das doenças, por exemplo, os cânceres, né? São doenças que a gente diz são ligadas ao emocional, né? E quando a gente associa e estuda um pouco mais as doenças associadas à relação com pai e mãe, e a gente começa a pesquisar a história, às vezes um filho autista, com autismo, por exemplo, né? O que é um filho com autismo? É um filho que gera uma preocupação? Mas gera muito amor dentro de casa. Mas sempre aquela atenção de que ele pode surtar, de que ele pode não corresponder ao que a sociedade espera dele. Então, o foco se volta todo para essa criança. Essa mãe, essa possível mãe que tinha problemas, que tinha depressão, que tinha ideações suicidas, ela diminui um pouco o foco da própria dor para cuidar desta dor desse filho. Mas por que ter um filho desse modelo? Por que esse filho desenvolveu tal enfermidade, né? Que no autismo não é enfermidade, estou falando já de outra possibilidade, né? É como se dissesse assim: eu vou por você, fique, mamãe, eu vou por você, eu adoeço por você. Então tem muitas formas. Toma as dores, né? Pronto, numa linguagem como é como se fosse: eu tomo a dor por você. Né? Por exemplo, sobrepeso. A mãe... Eu queria muito, né, na verdade, Ana Maria, que tu falasse da relação da mãe com a filha, que é uma relação... A filha é mulher, porque eu A falo mulher, da mãe, né? filho, dos filhos em porque geral. eu não sei se é impressão minha, né? Mas eu acho que sempre a mãe se dá melhor com o filho homem e o pai com a filha mulher. E entre duas mulheres, ou pode ser muito amigas não, né? Tem que ser mãe e filha, mas ou são muito próximas e cúmplices ali, ou são totalmente antagônicas, né? E como isso pode... Porque eu poderia te explicar isso através do campo da psicanálise também, né? Quando você diz assim, em geral, você está criando uma regra, né? Em geral, as filhas se dão mais com os pais e os filhos com as mães. Mas não é uma regra clara, né? Se vê com muita facilidade, mas não é geral. Quando você fala de filho com relação à mãe e nutrição, independe de sexo. A gente sempre pensa que a filha mulher ela vai ter uma proximidade por ser igual, né? Sou feminina, ela é mulher, mas não necessariamente. Ou totalmente antagônicas. Pela questão de competição, que é mulher, algo do tipo, não sei. Vou usar um termo, colocação. Quando a gente trabalha com os bonecos e pede para alguém se coloca um representante para você. Aí ela coloca um representante para sua mãe, ela coloca de um lado. Coloca um representante para o seu pai, ela coloca do outro lado. Onde é que esse filho está? No meio da relação dos dois. Não é o melhor lugar que um filho deve estar. Nós somos a consequência da relação do pai e da mãe, que se tornaram pai e mãe, mas primeiro é um homem e uma mulher. Eu sou um apêndice dessa relação.
Quando eu me coloco no meio, eu estou dizendo para minha mãe, eu sou melhor que você para papai. Entende? Isso é inconsciente. Mamãe, ou então, quando esse casal briga muito ou estão em conflito, ela diz assim, eu resolvo por você, eu resolvo aqui por você. Como se dissesse, fique aí, mamãe, né? Nesse caso, você está dizendo assim, é uma parceria, então elas não estão em conflito, mas estão. Porque quando eu me coloco entre meu pai e minha mãe, eu estou dizendo, mamãe, você não é o melhor para o melhor para o papai sou eu. Isso já é um conflito. E aí essa filha, geralmente, ela quer chamar a atenção de papai. Se papai tem uma profissão, ela quer copiar essa profissão, ela quer fazer de tudo para que ao papai, ao falar de uma mulher em especial, ele não vai falar de mamãe, ele vai falar dela. Mas, aí você me pergunta, e por que não com a mãe? Porque ela não quer imitar essa mãe, né? Porque entra a história da nutrição. Em algum momento houve uma rusga, houve um risco nessa relação. Então, a gente vai trabalhar a relação, independente se é homem, se é mulher. Geralmente os filhos, quase sempre quando a gente vê os filhos gays, eles têm uma aproximação e uma amizade e um elo muito grande com as mães, né? E, em geral, uma queixa com o pai. Não é só porque ele não me aceitou, né? É para além, é fora do contexto moral, é para além. Esse ser humano, ele não tem internalizado nele a figura masculina. Então, ele se identifica com o que ele tem mais forte dentro dele, que é o quê? A figura feminina. Se por acaso ele também julga, mesmo que de forma inconsciente, que a relação daquele homem com aquela mulher não é uma boa relação, porque esse pai, ele não é um bom marido, não é um bom companheiro, ele quer ser o melhor companheiro para a mãe. Então, ele tenta se aproximar ao máximo dessa mãe, ao ponto de se tornar até parecido. Então, Ana Amélia, ela fez bem direitinho. Então, Ana Amélia, existe, então, através da constelação familiar, eu posso, então, buscar uma cura? Existe cura para essa relação que está com probleminha, digamos assim, precisa ser... Eu vou bem no cearês. Eita, a palavra cura é uma palavra que não cabe, né? Assim, mas você que tem algo que não consegue resolver com sua mãe, por exemplo, né? Eu falo com os pais, mas com sua mãe em especial. A constelação sistêmica familiar é um caminho de solução, porque nós vamos olhar juntas, né, para esse sistema, olhar para as pessoas envolvidas na questão e chegarmos junto a algum ponto onde essa relação foi arranhada, né, onde ela foi interrompida, onde esse amor foi interrompido. Então, é uma terapia breve, costumeiramente a gente trabalha por cada tema uma sessão. Por quê? Porque a gente é focal, né? Então, nós trabalhamos olhando para o conteúdo que se traz e vamos investigar esse conteúdo. E ao acionar, né, as possibilidades de acesso, trabalharmos falas sistêmicas, movimentos sistêmicos, usando recursos também sistêmicos, bonecos, falas, representações, que na hora você se identifique, né, e consiga trabalhar aquela fala que nunca houve, aquele diálogo que faltou, aquele abraço que faltou, aquela pergunta que você sempre quis fazer, aquela angústia que você traz. Por que eu gosto de minha mãe, mas não consigo amar a mamãe? Tem diferença. E por que eu não consigo amar a mamãe? A gente vai trabalhar isso aí. O que houve que te traz essa condição de afetado com relação à sua fonte? A primeira escola que a gente frequenta na vida, no campo do amor, é o nosso convívio com a mãe. Se nessa escola eu não fui uma boa aluna ou não tive uma boa professora, é importante que eu reveja isso, né? Sim, então não tem cura, tem uma busca... solução. Caminho de solução é melhor do que cura. Né? Porque cura está muito associada a algo tópico, né? E caminho de solução, até porque estamos falando de pessoas. E se eu falo de mim, de minha mãe, não estou falando só de mim. É um caminho de solução que envolve mais de uma pessoa. Em geral,
A gente trabalha o sistema como um todo. E quando você internaliza que aquele é um melhor caminho e você dá um tempo para que as coisas reverberem, que haja dentro de você e dos envolvidos da sua questão uma calma, uma aceitação, né? Uma reconciliação, não é no pozinho do pirlim-pim-pim, são movimentos. É um processo, É um né? processo, é. Geralmente eu digo, eu convido o paciente a sair da ilha para ver a ilha. E aí, através dos movimentos, é como se ele estivesse de fora vendo o teatro da vida dele. E às vezes, quando você olha de fora, você está menos envolvido emocionalmente, gera uma compreensão e só se muda o que se compreende.